Nesta manhã, estamos recebendo o pastor missionário Kevin Bolt. O irmão Jair estará apresentando o melhor. E estamos aproveitando uma oportunidade, um seminário de missão empresarial que houve ontem na Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes, do qual o irmão Jair Walter, que é missionário da Missão Fronteiras, depois a igreja conhecerá melhor sobre isso, e convidou para estar aqui. O Jair está recepcionando o irmão Kevin na sua mansão aqui na Rua Frei Sampaio, né? E ele vai então apresentá-lo melhor agora para a nossa congregação. Graça e paz, igreja. Para mim é uma alegria estar aqui na minha igreja, apresentando o diretor nacional da Missão Fronteiras. Nós conhecemos no ano passado. Ele, de alguma forma, supervisiona muitos missionários que trabalham no mundo muçulmano. Então, são regiões de difícil acesso, mas a Missão Fronteiras tem como prioridade trabalhar, formar equipes que estejam testemunhando do reino de Deus, de Jesus Cristo, nesses locais. Em diversos locais da Janela 1040, estão equipes hoje trabalhando, testemunhando do Evangelho. Por razões óbvias, muitos desses missionários não aparecem, suas fotos, sua localização, seus nomes, mas hoje, saiba você que dezenas, centenas, milhares de missionários estão testemunhando Jesus Cristo nesses países. E contamos com as suas orações, com a sua intercessão diária. Então, é um prazer estar com o Kevin. Hoje à tarde voltaremos para o treinamento lá na PIB do Recreio, e certamente o Senhor vai falar conosco. Vamos orar? Ó Pai, nós te agradecemos pela rica oportunidade de celebrarmos o Teu nome como igreja. Te agradecemos pela oportunidade que temos de falar do Teu amor, de falar da Tua obra que está sendo realizada ao redor do mundo, de diferentes formas, por diferentes pessoas, alcançando diferentes culturas e povos. Agora, Senhor, peço-te que abençoe o irmão Kevin, para que o Senhor esteja falando através dele como um instrumento Teu, para que possa atingir os nossos corações, para que a igreja possa ser participante efetiva onde nós estamos, em qualquer lugar que nos encontremos, em situação qualquer, sabendo que o Senhor é Rei sobre todas as coisas. Então, abençoamos ele, a sua família e o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. É um prazer estar com vocês hoje. Eu fui criado aqui no Brasil, desde que eu nasci aqui no Brasil. Meus pais eram estrangeiros, trabalham com indígenas. Tem o PowerPoint já funcionando? Pode deixar no PowerPoint o tempo todo, porque a gente vai falar. Estou conectado aqui. Aí, tá. Então, meus pais eram missionários. Meu pai é inglês, minha mãe é americana. Se conheceram no México, novela mexicana. Casaram aqui no Rio de Janeiro, muitos anos atrás. E aí foram direto para a tribo. E eu fui criado nesse ambiente aqui. Eu estou aqui dirigindo o barco, com os meus 2 irmãos, vem mais um irmão mais tarde. E a gente trabalhou entre os indígenas na Dub, que é uma tribo no Amazonas. Minha mãe era enfermeira, meu pai estava traduzindo a Bíblia, e a gente foi crescendo nesse ambiente de filho de missionário. E hoje tem uma igreja nessa tribo. Tanto é que eu fui recentemente para participar da dedicação do Novo Testamento da tribo Nadab. E isso aqui é tudo cheio de Bíblia. Tá?
E eles estavam lá, cada um recebendo sua própria Bíblia, que eles mesmos pagaram para ter sua própria Bíblia. E eles fizeram a celebração nativa, assim, do seu contexto. Isso é tudo louvor, são evangélicos louvando ao Senhor pela recepção da palavra de Deus na sua própria língua, na dub. Então, eu sou casado com a Carla, a gente está casado há 20 anos, e recentemente Deus nos deu um presente, né, filha de coração, que é a nossa filha Júlia. Ela é tão fofa quanto a foto, viu, gente? Tão fofa quanto a foto. Eu trabalho na Frontiers, né? A gente optou para usar a palavra em inglês porque tem tanta agência com a palavra fronteiras, então, seja o primeiro, nosso lema. Nossa visão é essa: com amor e respeito, convidamos todos os povos muçulmanos a seguirem a Jesus. Nós queremos ver etnias inteiras seguindo ao nosso Senhor. E a nossa paixão é glorificar a Deus, desenvolvimento de movimentos de plantação de igrejas por meio de equipes pioneiras entre os povos muçulmanos não alcançados, em parceria com todos que compartilham essa visão. Então, nós trabalhamos com muitos parceiros, muitas agências, muitas igrejas, denominações todas. Agora, tem algumas coisas que não são negociáveis na nossa visão, nossa maneira de trabalhar. Trabalhamos exclusivamente com muçulmanos. Focamos especificamente. Tem quase 1,5 bilhão de muçulmanos no mundo. Então, já é um grupo grande para focar. Tá? Muita gente mesmo. Desenvolvimento de comunidades de crentes que se reproduzem. A gente quer formar grupos que nós chamamos de igrejas, né? Só que igreja lá não é prédio, pastor pago, não, são grupos pequenos que vão se reproduzindo, por causa do contexto, não pode ter essa estrutura que nós temos aqui no Brasil. Todas as equipes são semi-autônomas, cada equipe decide a direção, a estratégia, o formato que eles querem usar, tem muita diversidade na Frontiers. Somos governados a partir do campo, os líderes de campo é que fazem as decisões, não a gente aqui na base, porque eles estão muito mais próximos ao trabalho e eles sabem fazer as decisões de forma melhor. Somos comprometidos com a prestação de contas e mentoria. Sempre estamos aprendendo, sempre ensinando, treinamentos constantes para que eles estão no campo. Você nunca para de aprender. Se você parou de aprender, infelizmente, a sua vida não vai mudar muita coisa. Mas também, ao mesmo tempo, somos orientados pela graça. Tenta alguma coisa, não deu certo? Tranquilo, faz outra coisa, tenta outra coisa. Não é uma regra, você tem que fazer assim. E a Frontiers é o que? Dentro da Frontiers a gente nos chama como uma comunidade espiritual apostólica. A ideia de apostólica não é a ideia de que a gente vê hoje, né? Eu sou apóstolo, não sei o quê. É um título, não é nada disso. A ideia de apostólica é aquele que é pioneiro, aquele que está indo onde ninguém foi. Os nossos obreiros vão onde não tem evangelho. Simplesmente não tem outro obreiro na região, geralmente. Povos não alcançados. E então nós somos uma comunidade internacional, inclusiva, de oração, amor, graça, trabalho em equipe. A ideia de espiritual é que a gente quer amar a Deus acima de todas as coisas, somos servos dele, e nós focamos no fruto para ele, adoradores. A ideia de apostólica que eu falei, né, pioneira, visionária, disposta a sofrer, perseverante, enviando o evangelho onde ninguém chegou. Então nós estamos procurando pessoas comuns. Pessoas, toda pessoa pode ser um obreiro, mas essa pessoa tem que ter um compromisso. Uma pessoa comprometido com esse trabalho pioneiro. Pessoas criativas, tem que ser criativo no campo. E pessoas cristocêntricas. Então, qualquer pessoa pode ser, mas também a sua vida tem que ser aquela vida que reflete a Cristo. Nós treinamos essas pessoas. Então, a gente procura pessoas que vão juntar-se a nós. E a gente oferece o seguinte: frio até os ossos, calor ardente, longas horas de trabalho, enfermidade provável,
prisão possível, retorno seguro não garantido, honra e reconhecimento de seus contemporâneos duvidosos. Recompensa eterna. Isso não é uma vida fácil. Acabei de receber um casal que está 11 anos no norte de Moçambique. Muitas vezes fica 3 dias sem eletricidade, eles ficam com malária. É uma dificuldade muito grande para você estar nessas regiões. Mas Deus tem um propósito. E é desse propósito que a gente quer falar hoje. Tá? E tem muitas oportunidades. Essas são algumas oportunidades onde você pode trabalhar com as fronteiras. Está vendo que são países, a maioria, bem difíceis, né? Jordânia, Líbano, Iraque, Índia, Turquia, Guiné-Bissau, Mali, Paquistão, Afeganistão, Maldivas, Moçambique, Sudeste da Ásia. Inclusive, essa camisa aqui é da Indonésia, maior país muçulmano do mundo, a Indonésia. Então, vamos falar sobre o propósito de Deus. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 5. E nós vamos ver alguns assuntos aqui da palavra de Deus. Porque eu creio que muitas vezes, quando a gente lê a gente vê a Bíblia como 60 livros diferentes, porque tem um monte de autores, um monte de situações diferentes, mas a Bíblia foi escrito primeiramente por Deus. Então a palavra de Deus é um livro, com uma história, com um propósito. E aqui no final do livro, a gente consegue olhar para trás e entender o propósito global de Deus. E ele fala aqui a partir de versículo 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro, de abrir os selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda língua, tribo, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhares de milhões de milhões. E eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E cantavam em voz alta: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória, o poder para todos sempre. Essa é a visão do propósito de Deus. A minha pergunta, e nós vamos ver os detalhes aqui: será que a sua vida está alinhada com o propósito de Deus? Você está alinhando a sua vida com o propósito de Deus? Ou você quer que Deus alinhe o propósito dele com o seu propósito de vida? Está vendo a diferença? Ele tem um propósito. Ou você alinha a sua vida com isso, ou você tenta pedir que ele alinhe o seu propósito com o seu propósito de vida. Isso não vai acontecer. Se você não se alinhar com o propósito de Deus, você vai ser muito infeliz. E eu quero mostrar várias ideias aqui nessa passagem. Primeiro, as partes que a gente gosta de ver, né? Ele vem redimir um povo de todos os povos, isso inclusive a gente. Ele vem redimir um povo de todos os povos, né? Aqui, homens de toda língua, povo e nação, tribo, língua, povo e nação. Ele nos resgatou. A gente cantou muito sobre a sangue de Jesus, a cruz, tudo que ele fez por nós. E isso faz parte do propósito de Deus. Mas, irmãos, isso não é o completo propósito de Deus. Nós muitas vezes achamos que é. Mas o propósito de Deus é muito maior do que nós. Muito maior do que nós. Ele também vai reinar um reino. Ele vai constituir um reino e nós vamos ser sacerdotes para Deus, e nós vamos reinar
sobre a terra, mas Ele é o rei. Nós só vamos servir ao rei. Nosso trabalho é servir o rei. Começando agora. Se prepare para o céu fazendo o que você deve estar fazendo agora. Servindo ao rei. E terceiro, tudo isso é para a glória global de Deus. Para a glória de Deus. Tu compraste homens para Deus. É um reino para o nosso Deus. Aquele que está sentado no trono, o Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Tudo que nós fazemos, nós existimos para a sua glória. E se a gente não fizer missão para a sua glória primeiramente, a gente está fazendo por questões humanas, por razões humanas. Não é que nós não queremos ver as pessoas salvas, queremos, temos que ter compaixão. Mas primeiro temos que ter paixão pelo nosso rei. Compaixão pelas pessoas é resultado, é o transbordar a nossa paixão por Deus. Se não é uma compaixão verdadeira. Então são essas ideias que nos mostram esse propósito. E eu quero mostrar hoje de amanhã que esse propósito ocorre a Bíblia inteira, de Gênesis até Apocalipse. Não é só Apocalipse, não é só Mateus 28, a Bíblia inteira, e nós vamos ver poucos versículos, mas literalmente tem centenas e centenas e centenas de versículos, que são complementos que eu vou falar hoje. Então vamos olhar um versículo muito conhecido, né? Deus fala para Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus, desde o início, tem um propósito de abençoar todas as nações. O povo de Israel, gente, não era só para receber bênção, para ser o povo de Deus escolhidos só para nós. Eles foram escolhidos não porque eram melhores, foram escolhidos para um propósito, para abençoar as outras nações, levar as outras nações a adorarem ao Senhor. Infelizmente, eles não fizeram isso muito bem, e Jesus passou isso para a igreja, que inclui judeus convertidos, mas também o resto das nações convertidas também. Então aqui a gente vê o propósito de Deus, de abençoar todos os povos. E isso é falado várias vezes, você vê em Gálatas 3, é uma referência do Novo Testamento que reflete essa mesma ideia, porque nós somos filhos espirituais de Abraão. Então esse propósito é para nós também. Nós somos chamados a abençoar as nações. E junto com isso, vem Êxodo, onde Deus chama um povo agora para participar nesse propósito de abençoar as nações. Agora, se obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que dirá aos israelitas. Agora, nós temos a tendência de não entender essa passagem muito bem. O que significa a ideia de tesouro pessoal? A gente acha daquela coisa, não, nós somos escolhidos. Assim, aquela coisa especial para Deus. Naquela época, um rei, quando viajava, não podia levar todo o seu tesouro para mostrar quão rico ele era. O que ele fazia? Ele levava alguns dos seus tesouros mais importantes e menores, portáteis, e ele levava esse tesouro com ele, seu tesouro pessoal, tesouro portátil, porque era para fazer o quê? Para mostrar que ele era um grande rei. Não porque nós somos especiais, mas porque ele é um grande rei.
Esse é o propósito dessa ideia aqui. Eles eram para mostrar as grandezas de Deus para as nações ao redor deles. Eles eram para ser um reino de sacerdotes, pessoas que levam as pessoas a adorarem ao Senhor, que mostram às pessoas como é para se adorar o Deus vivo, o Criador. E uma nação santa, uma nação que vai refletir os princípios do reino de Deus, para mostrar às pessoas quais são os valores do rei e do reino. É um povo que refletia a glória de Deus. Nós somos chamados a espelhar e espalhar a glória de Deus. Espelhar e espalhar a glória de Deus. E esse versículo é repetido no Novo Testamento. 2 Pedro, vocês, porém, são geração eleita, não é porque nós somos especiais, nós temos um papel especial. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O propósito da igreja não é para si mesmo. O propósito da igreja é para servir o propósito do rei. E o propósito do rei é ser adorado por todas as nações. Nesse propósito de ser adorado, ele vai amar e resgatar e salvar todas as pessoas que creem nele. Mas o propósito chega no final, é sempre nele. Essa é a nossa visão, entendemos isso. E outras passagens. Um versículo que a gente gosta de ler dessa forma. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Amém. Quantas vezes a gente fala amém? E a gente para bem aqui. E é só metade da sentença. E não é nem a parte mais importante. Porque quando você tem a palavra para ou para quê, o que vem depois é mais importante do que foi antes. Nós somos abençoados, nós temos a misericórdia de Deus. Para quê? Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações nas terras. Ele tem um propósito de glorificar o seu nome. E ele quer ser conhecido pelas nações. Ele quer ser adorado. Tem um americano que usa a palavra entesourado, que não existe no português, mas ele foi fazendo uma palavra aí, de valorizar a Cristo acima de todas as coisas. Isso é o que ele está procurando. Ele está chamando um povo. É aquele pai, não sei se você já viu, se você tem filhos, eu tenho uma filhinha, né, que gosta de fazer desenhos. Mas aquele desenho bonitinho, ela vem, pai, isso é você. Agora, aquele desenho tem valor? Não dá para vender no internet, né? Não dá para vender. Para ninguém. Mas tem valor para você? Sim. Por causa do desenho? Não, por causa do quê? Do coração de amor da filha ou do filho. É aquele coração de adoração de filha para pai. É isso, é por isso que Deus quer nossa adoração. Ele merece a nossa adoração. Mas Ele também quer aquele relacionamento conosco. Então não é um desejo de ser adorado de forma egoísta, da maneira que a gente geralmente vive. Deus é diferente. Deus quer ser adorado, mas não é uma forma egoísta. Ele merece, ele vai ser adorado. Mas Ele quer que a gente faça isso de todo o nosso coração. É isso que Ele está procurando. E a gente vê isso muito claramente em Salmo 96, versículos 3, 4, 7 e 8. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é digno, grande e digno de todo o louvor, mais temível do que todos os deuses.
Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devido ao seu nome e entrem nos seus átrios fazendo ofertas. Deus declara a sua glória para as nações, para receber glória em adoração. Isso é claro nessa passagem. Ele declara para que possamos ser salvos, possamos conhecê-lo, possamos adorá-lo. Mas é sempre esperado que essa glória derramada por nós, esse amor, essa grandeza, vai retornar em adoração para Ele. É a esperança bíblica ao longo de todas as Escrituras, essas ideias. Então esse é o propósito de Deus. Se esse é o propósito de Deus, qual é o papel, qual é a tarefa da igreja? O seu povo que Ele chamou a participar. E gente, a missão não é nossa, a missão é dele. Ele vai fazer sem nós ou com a gente. Ele quer que participemos. Porém, se não participemos, Ele procurou outra pessoa disposta, outro grupo, outro povo. Nesse momento, é o tempo do povo do Brasil. É um povo aceito entre os muçulmanos que nem qualquer outro povo. É um povo alegre, feliz, mas é um povo que não tem uma reputação de mal vista, como os americanos, os europeus. Chegam lá no Oriente Médio, você tem passaporte americano, olha, vai ter dificuldade. Conheço um monte de americanos que tem esse problema. Quando eu vou para a Turquia, eu só levo meu passaporte brasileiro. Porque é a única maneira de entrar fácil. Dá para entrar, mas você é mal visto se for americano. Então isso é uma coisa importante para a gente lembrar. Nós temos um papel nesse momento, mas qual é o papel da igreja? Então vamos agora ver a passagem mais conhecida na área, quando a gente fala de missões, mas é uma passagem que nem sempre a gente entende de uma forma completa. Talvez você já ouviu algumas dessas ideias, mas primeiro, vamos ler aqui. A gente vai começar em versículo 16, geralmente deixamos isso de fora, mas eu acho importante. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Deus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram. Esse ensino que a gente vai ouvir agora está num contexto de adoração. Mas alguns duvidaram. Mesmo assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês. Não sei se você percebeu, no início e no fim, ele fala que ele tem toda a autoridade e ele estará conosco. A gente pode duvidar, a gente pode adorar, a gente pode fazer a coisa certa, pode fazer a errada, mas quem vai fazer a coisa acontecer é Deus. Não somos nós. Se vem muito fruto, glória a Ele. Se não vem nada, é porque Ele não quis. Não é o peso no nosso coração. Nós temos que ser fiéis a proclamar esse evangelho para as pessoas, para os povos. Segunda coisa que eu queria mostrar aqui, essa palavra nações, não é nações geopolíticas, é etnias, etne, é a palavra que a gente usa para etnias. Então, no Brasil, nós temos o país do Brasil, mas nós temos 350 e poucos etnias indígenas, sem falar dos brasileiros, sem falar dos 1.200 ciganos no Brasil, sem falar de outras etnias que vieram de fora do Brasil. Centenas e centenas. Nós somos chamados a alcançar todas as etnias, não só os países geopolíticos. E o que a gente deve fazer com esses povos? Fazer discípulos, é o que a gente diz.
Mas, na verdade, o verbo aqui é um verbo. É discipular. Nós devemos estar discipulando as nações. Alguém aqui está discipulando um estrangeiro? Alguém de outra etnia? Ou já foi para o outro campo e discipulou alguns de outra etnia? Tá? Nós somos chamados a discipular. Como é que você vai fazer isso se você não tem contato? Ou procurando aqui, deve ter uns... em Curitiba, só em Curitiba, tem 120 etnias diferentes. Só em Curitiba. Rio de Janeiro deve ter muito mais. Quem está procurando alcançar as etnias nessa região, que vieram? Está vindo para o Brasil um monte de refugiados da Somália nos próximos meses e anos. E muitos outros. Quem está procurando dar trabalho? Quem vai? Você tem que viver entre eles se você quer discipular. Você tem que estar com eles, tem que estar lá na sala de estar com eles, lá na casa deles. Você tem que viver entre eles. E a maioria de nós não faz isso. Agora, deixa eu mostrar. Esse mandamento é para todo cristão. Não é só para os discípulos. Não é só para alguns missionários super crentes que vão sair do campo ou vão fazer outra coisa. É para todo cristão. Todo cristão deveria estar envolvido, trabalhando para que as nações possam ouvir e ser discipulado. E como é que a gente faz isso? Quando você vai lá, ou você faz aqui, conheço amigos que trabalham com ciganos, com outras etnias, na sua própria cidade, tem muçulmanos, não sei quantos muçulmanos tem no Rio de Janeiro, mas São Paulo e outros lugares tem bastante muçulmanos também, em várias etnias. Batizando-os, né? Isso quer dizer que eles estão se identificando com Cristo. Batismo não é só a obediência nossa que Jesus mandou a gente fazer. Agora vou me batizar. No Brasil é mais ou menos isso, né? Mas por que é mais do que isso? Aqui não tem perseguição. Então, para se identificar com Cristo, agora você é evangélico. Eu era católico, agora sou evangélico. Eu era ateu, agora sou evangélico. Mas no mundo muçulmano, voodoo, hindu, isso é um compromisso muito alto. Isso quer dizer que se identificar com Cristo é algo poderoso e perigoso para a maioria deles. E a segunda coisa a gente deve fazer é o quê? Ensiná-los a fazer tudo que Jesus ensinou? O que fala aí? Ensinar tudo que eu lhes ordenei. É isso que fala? Ensiná-los a obedecer. Paulo diz que eu estou chamando as nações à obediência do Senhor. Muitas vezes a gente quer ficar numa salinha ensinando as pessoas, escola dominical, ou um grupo de homens, ou um grupo de alguma coisa, mas a gente para nesse momento. Não tem prestação de contas, não tem pergunta, como é que você obedeceu essa passagem da semana passada? Como é que você vai obedecer essa semana o que você está aprendendo agora? E prestação de contas, próxima semana, como é que foi? Você obedeceu? Você falou com aquela pessoa? Você você pediu a ajuda do Senhor para tirar aquele pecado da sua vida? Temos que ensiná-los a obedecer, isso é discipulado. Porque discipulado é baseado na obediência. Isso é muito importante, porque nós temos tantos discípulos por aí, entre aspas, crentes, que não são discípulos. O que um discípulo faz? Ele segue a Jesus, ele obedece a Jesus. Isso é um discípulo. Você pode até dizer, eu fiz uma oração, eu creio em Jesus, glória a Deus, mas o resto da sua vida não tem nada a ver. O resto da sua vida não é obediência diária, seguindo o que Ele ordenou, tudo que Ele ordenou. E nós temos que começar a plantar igrejas dessa forma, igrejas onde você vai fazer discípulos, que vão fazer discípulos, que vão fazer discípulos.
Se você leva alguém a Cristo, você não ensina aquela pessoa a fazer outros discípulos, a ensinar eles para ensinarem outros, o seu trabalho não terminou e você não discipulou aquela pessoa. Você só simplesmente levou a pessoa à conversão, mas você não levou a pessoa a ser discípulo. Tem uma diferença muito grande entre conversão e ser discípulo de Jesus. Muito diferente. A nossa vida vai mostrar isso. E não só isso, discípulos vão compartilhar sua fé imediatamente. Isso acontece ao longo dos anos da história da Bíblia. Você vê várias pessoas se convertendo e imediatamente vão falar para outros. A gente quer esperar, não, vamos ensinar você um pouquinho, você não está pronto ainda. Então agora a gente vai discipular você um pouquinho, 2 anos. Chega aos 2 anos, o cara não tem mais amigos não cristãos e o cara não tem nem desejo de evangelizar. Naquele momento da conversão é quando ele tem mais desejo e mais amigos não cristãos para evangelizar. Claro que ele não sabe todas as palavras, mas você vai ensinando, vai discipulando, vai levando. E esse é o momento de falar de Jesus, quando você primeiro conhece a Cristo. Se não está evangelizando dessa forma, faz isso. Isso é a sua responsabilidade. Você leva alguém para Cristo, você tem a responsabilidade de então ensiná-los a obedecer. Isso é importante, tá? E discípulos, igrejas que são plantadas, quando você tem um grupo de pessoas se identificado com Cristo, um grupo de 5, 6, 7 pessoas, estão identificados com Cristo, estão seguindo tudo que Jesus ordenou, você tem uma igreja. Pode ser 5 pessoas, no mundo muçulmano isso é comum, 5 a 35 pessoas, né? Começa pequeno, vai crescendo, vai dividindo, vai crescendo, vai dividindo, vai crescendo, vai dividindo. Geralmente não chega mais que 35, 40 pessoas, porque não pode. Mas vai se multiplicando, plantando igrejas. Então nós temos discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos. E nós temos igrejas que plantam igrejas, que plantam igrejas, que plantam igrejas. Nós temos alguns movimentos recentes entre os muçulmanos que têm 9 gerações em 5 anos. 9 gerações em 5 anos de muçulmanos se convertendo, levando o outro, as igrejas se multiplicando. Milhares de pessoas se convertendo. E com isso nós também temos que ter líderes, que treinam líderes, que nem ele fala em 2 Timóteo 2:2. As coisas que eu ouvi dizer na presença de muitas testemunhas, confiem aos homens fiéis que sejam capazes também de ensinar os outros. Nós temos que pensar fora da caixa. A gente tem que pensar de outra forma, de começar a sempre pensar, eu sou seguidor de Jesus, meu trabalho é fazer discípulos, não só das pessoas ao meu redor, que são brasileiros, mas das nações. Quem está fazendo isso? O que nós devemos fazer? Então vamos começar a pensar, vou pular esse aqui, porque nós temos hoje no mundo milhares de povos não alcançados. Tem na faixa de 7.000 povos sem evangelho. Alguns deles com 10, 20 milhões de pessoas. Então, um grupo de povo, uma etnia, é um grupo de povo que é o maior grupo dentro do qual o evangelho pode se espalhar por meio de um movimento de plantação de igrejas sem encontrar barreiras ou compreensão ou aceitação. E um povo não alcançado é um povo dentro do qual não haja uma comunidade nativa de cristãos convertidos capaz de evangelizar esse mesmo grupo. E tem 7.000 desses povos, gente, sem capacidade de alcançar seu próprio povo. Tem tão poucas ou nenhuma. Tem 3.000 povos não engajados. É um grupo menor. Não tem igreja, não tem cristão, não tem missionário, não tem Bíblia. 3.000 povos, sem contato nenhum. Isso quer dizer que 30% da população do mundo, se todos os cristãos do mundo inteiro falassem de Jesus para todas as pessoas que eles conhecem, todas, ainda assim, 30% do mundo
não ouviria. Porque eles não conhecem nem um cristão. Não tem ninguém que possa falar do Evangelho na sua própria língua. E o problema é que nós estamos colocando a maior parte do nosso foco, são povos assim, 3.000 povos muçulmanos, 2.700 povos hindus, 2.000 povos indígenas, 700 povos budistas, 150 povos chineses. Vou pular esse aqui. A gente mora aqui, os cristãos moram onde tem azul. Está vendo? Vê onde está aqui, nesse lado aqui, Brasil, Europa, sul da África, um pouquinho na China. E os muçulmanos? Eles não moram nem perto deles. Nós temos que se deslocar, para alcançar muçulmanos, para alcançar os hindus, para alcançar os budistas. Os cristãos estão aqui e os não alcançados estão aqui. Então, um monte desses pontos azuis tem que se mudar, se nós queremos realmente alcançar as nações. Isso não quer dizer que todo mundo daqui vai para lá, mas alguns aqui devem ir. Alguns aqui devem ir. E eu vou pular esse também aqui, porque a gente está acabando com o nosso tempo. Mas eu queria mostrar mais duas coisas. Nós temos um grande problema em termos de obreiros ao redor do mundo. Aqui nós temos o número de missionários transculturais para cada 1 milhão nos megablocos culturais. Então, entre os cristãos, 185. Entre os indígenas, 10. Entre os hindus, chineses, budistas, mais ou menos 5. Entre os muçulmanos, 2,7. Pessoas por 1 milhão de pessoas. A nossa distribuição de obreiros está muito ruim. Porque a maioria, até de missionários transculturais, trabalham onde já tem igreja, onde já tem um povo, levando o evangelho para o seu próprio povo, e a gente para. A gente não vai além para a próxima etnia que não tem ninguém. A gente para sempre onde tem alguém, porque é mais confortável, é mais fácil, você trabalha com um povo que já conhece a Deus, você vai levando eles, discipulando, tudo. Claro que tem que fazer isso, mas você tem que ensinar eles a obedecer. Assim que eles já estão obedecendo, eles vão se multiplicando sozinhos. Isso é que nós não estamos fazendo. E nós também não estamos investindo da forma que Deus gostaria. O geral no mundo assim, nós damos 94,5% para a igreja, que é a igreja, né? Nós damos mais 5% para os povos alcançados. E nós damos 0,5%, em média, claro que cada igreja é diferente, para as etnias não alcançadas. Porque a nossa prioridade não é ver movimentos de igrejas entre povos não alcançados. A nossa prioridade é ver a nossa igreja crescer, é ser uma igreja grande, forte. Queremos ser isso também. E a outra razão é essa. Quando a gente vê essas necessidades, a gente também fala, mas aqui na favela também é uma necessidade. E aí lá no interior tem necessidade. Aqui na América Latina tem muita necessidade. E tem. Sempre vai ter necessidade. Jesus disse que sempre vai ter os pobres com você. Sempre. Devemos alcançar essas pessoas, devemos ministrar para as pessoas com certeza. Não pare de fazer isso. Porém, não é uma questão de necessidade que deveria ser a nossa prioridade, mas é uma questão de acesso ao Evangelho. Quem tem acesso, quem já ouviu, vamos primeiro levar o Evangelho para aqueles que não ouviram. E depois a gente possa voltar e evangelizar mais pessoas da nossa própria cultura. E claro que aqueles que ficam já estão evangelizando. Aqueles que vão, nós temos que enviar muita gente, se a gente quer alcançar as etnias que nunca ouviram nem uma vez.
Muitas vezes, quando os nossos obreiros chegam nos países e as pessoas se convertem, chega um ponto que quase sempre a pessoa pergunta: quanto tempo você tem esse evangelho aí? Por que demorou 150 anos para chegar aqui? Nós temos que pensar dessa forma. Então, está na hora da gente alinhar a nossa vida com o propósito de Deus, de abençoar todas as nações. Você crê nisso? Você crê que esse é o propósito de Deus? Então agora, quais são os passos? Começam a colocar na sua vida alguns passos, como a sua vida precisa mais se alinhar com os propósitos de Deus. E começa com coisas simples. Seu tempo, começa a orar, seus recursos, suas prioridades. Começa a orar. Eu tenho um alarme, não toca no domingo, porque eu não quero que toque no domingo, mas segunda a sábado, toca 2 vezes por semana o meu alarme no meu celular. É o tempo para eu orar, parar e orar. Tem algumas ferramentas para você orar. O melhor que eu já achei, infelizmente só tem em inglês, é chamado PrayerMate. Você coloca aplicativo, você coloca no seu telefone particular, mas sim, ou seu tablet, alguma coisa assim que você tem, você usa e você tem uma lista lá. Então, muitas coisas para você fazer. Também, mobilize outras pessoas. Se você sentiu, realmente, Deus me mandou ficar aqui, você tem que mobilizar outros. E, finalmente, envie outros. E vá. O meu sonho é ver cada igreja levantar uma porcentagem da sua própria igreja. E orar. A liderança começa a orar. Deus, dessa igreja, quem deveria ir? Quem é a pessoa dessa igreja que pode fazer uma diferença entre as nações? Vamos orar. Pai, esse é um grande desafio. Parece muito além da nossa possibilidade. E é. É muito além de nós, Senhor. Nós não temos a capacidade de alcançar as nações. Mas o Senhor tem. E o Senhor quer ser glorificado e adorado e alcançar todas as etnias. E o Senhor nos chamou como seu povo para participar do seu propósito. Que essa igreja local seja um celeiro de obreiros indo para onde ninguém jamais já foi evangelizar, levar o evangelho. Que eles sejam um povo, uma comunidade aqui, que ama a sua região, sua comunidade, mas também ama as nações. De uma forma proporcional. Que a gente não gasta 99% do nosso dinheiro aqui na nossa própria igreja, mas que a gente possa enviar muita gente onde o Senhor quer ser adorado. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém.